Mas quem que é esse moleque revoltado falando esse monte de absurdo sobre o mundo corporativo, chefe, saúde mental e por aí vai? Bom, resolvi fazer esse vídeo, galera, para me apresentar para vocês, para vocês me conhecerem, porque eu quero criar uma conexão com vocês. Eu sei que muitos de vocês passaram pelo que eu passei e eu quero compartilhar minha história. E eu tenho muito motivo para fazer isso que eu estou fazendo, tá? E nesse vídeo, se você chegou até aqui, é porque pode ser que você tenha visto algum conteúdo meu que já passou na sua tela. Então, já me segue, que eu garanto que você não vai se arrepender de acompanhar uma carreira indo pro ralo em tempo real. Mas antes de continuar, eu queria pedir para você para se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Estou produzindo muito conteúdo bacana relacionado à tecnologia, a mundo corporativo, mercado de trabalho e tudo mais. Fazendo conteúdo mais técnico, conteúdo mais nesse esquema aqui de bate-papo com vocês. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vem muita coisa boa por aí. Bora pro vídeo. Bom, prazer, eu me chamo Pedro, sou desenvolvedor de software, já trabalhei em diversas empresas e tenho aproximadamente 10 anos de experiência na área. Tenho muitas histórias para compartilhar com vocês, mas hoje eu vou contar o motivo que me levou a criar conteúdo, falando sobre as minhas experiências e como alguém da área de tecnologia que sentiu na pele o impacto das mudanças causadas pela IA está lidando com isso no dia a dia. Bom, eu estava numa empresa há quase 5 anos. Eu entrei nessa empresa do meio para o final da pandemia, mais ou menos, no final de 2020, em um período de transição. Como naquela época o mercado estava muito aquecido, muita gente tinha saído dessa empresa e foi nesse momento que eu entrei. Tinha uma gerente com menos de um mês no cargo e um monte de gente nova, inclusive eu. Com o tempo eu me adaptei muito bem a esse trabalho. Nessa época era bom trabalhar lá. Eu gostava, de verdade mesmo, sem palhaçada, eu gostava muito. O mercado estava aquecido, a empresa estava lucrando, o patrão estava feliz, só alegria. Só que, por volta de 2023 mais ou menos, tudo começou a mudar. Um dos sócios saiu, o outro, um americano maluco, que veio para o Brasil para viver como rei, coisa que jamais seria lá no país dele, ainda tinha cara de pau de destilar preconceito e xenofobia, falando que brasileiro era preguiçoso, entre um monte de outras atrocidades, que sozinhas já renderiam uma série à parte aqui nesse canal. Resumindo, a empresa prestava serviço para os Estados Unidos, recebia em dólar, pagava os funcionários 5 vezes menos em real e ele ainda reclamava. E como eu disse, quando eu entrei em 2020, o time era novo e estava em reformulação. Então, com o tempo, eu virei um dos mais antigos ali. Tinha autonomia para fazer o meu trabalho. O problema é que me deram autonomia até demais. Inclusive para fazer o trabalho da minha chefe. Oh, quem nunca passou por isso? Se você já passou por isso, comenta aqui embaixo. Que simplesmente abandonou a gestão do time e largou tudo na minha mão. Eu batia as metas, cumpria as cerimônias que era obrigação dela, dava suporte ao time, não só técnico, mas também de gestão, porque ela sumia e deixava todo mundo na mão. Por muito tempo, eu achei que ela era uma inútil, que ela era relapsa e deixava o time na mão, ignorava todo mundo e que não fazia o próprio serviço direito e jogava tudo no meu colo. Só que eu estava enganado. Ela fazia exatamente o que qualquer profissional faz quando quer subir em alguma empresa. Exatamente a cartilha do mundo corporativo. Enquanto eu segurava as pontas, batia metas, organizava o time, mapeava gargalos e automatizava processos, ela se exibia e puxava o saco do dono. E no final de tudo deu certo, né? Pra ela, é claro, né? No final de 2024, depois de conquistar a confiança do dono e de queimar o filme de um outro gestor que estava na empresa há quase 20 anos, ela conseguiu o que queria. O dono demitiu esse gestor e promoveu ela para o cargo dele. E se você ainda está aqui, depois de eu ter exposto essa história toda, eu acho que você já sabe o que vai acontecer, né? Nesse momento eu pensei, bom, eu já faço serviço.
Nunca tive um feedback negativo, muito pelo contrário. Ela mesma sempre disse que eu fazia o trabalho de gestão muito bem feito. Então eu vou ser promovido. Ela foi, né, subiu de cargo, ok. Eu sei todas as cagadas dela, eu tenho, assim, eu tinha listado um monte de coisa de serviço dela que era eu que fazia, mas beleza, ela subiu, então eu vou subir também. E não adianta falar que era delírio da minha cabeça, porque assim, quando você escuta de absolutamente todos os seus colegas de trabalho, inclusive de outros times, que o cargo já é seu, a gente cria expectativa. Pessoas falando, não, não tem como ser outra pessoa, você já faz esse serviço. Deixando bem claro que outras pessoas falavam que eu fazia o serviço melhor do que ela. Eu nunca falei isso, não sei se isso chegou no ouvido dela em algum momento, mas era um comentário. E assim, sabendo disso, óbvio que a gente cria expectativa. Só que, para começar, que para minha surpresa, o dono abriu um processo seletivo interno. E eu já me senti atingido ali. Que nem eu falei, não, tenho muito acima do síndrome de impostor, mas para isso eu não tenho. Isso eu tenho certeza que eu tô certo. Entendeu? Aquele cargo era para ser meu. Aí eu pensei, como assim ele está considerando outras pessoas? Ele conhece meu trabalho. Eu lido direto com ele há anos. E a minha chefe mostra para ele os resultados do time. Resultados que, na maioria, carregavam o meu trabalho. Mas foi logo depois, na reunião de posse dela no novo cargo de gestão, que eu entendi o que tinha acontecido. O dono da empresa disse: eu resolvi colocar a fulana nesse cargo porque antes dela o time de suporte era um caos. Não sei o que ela fez, mas resolveu. Hoje não temos mais reclamações e o time de suporte, onde além de ter resolvido todos os problemas operacionais internamente, ele é um diferencial em relação aos concorrentes. Foi aí que eu entendi, né? Tudo que eu tinha feito para melhorar a entrega do time, automatizar processo, bater metas, melhorar a comunicação interna e com os clientes, foi acreditado para ela, porque era ela que controlava a narrativa. No final das contas, eu que fui o trouxa que confiei e deixei ela levar todos os créditos. Então, assim, se ela conseguiu convencer que ela era a pica das galáxias, que salvou o time de suporte e ela era a pessoa certa para assumir esse outro time, muito provavelmente esse dono, esse meu superior, não sabia de nada que eu tinha feito. Mesmo eu tendo uma relação até que próxima com esse dono, porque eu vivia substituindo ela, ela saía para gandaia, no outro dia chegava doente falando: "Ai, você pode assumir o time hoje?". Isso não foi uma ou duas vezes, gente, foi direto. E você acha que isso não vai minando a gente aos poucos? Eu já tinha sacado o esquema todo. Mas mesmo assim eu me candidatei à vaga, né? A entrevista com o dono foi tranquila, afinal eu já sabia exatamente o que ele queria ouvir, conhecia todos os processos e saí de lá pensando, beleza, acho que eu dei uma surtada aqui à toa, acho que eu vou ficar com a vaga. Só que se você tá aqui assistindo esse vídeo, você sabe que não, né? E aí ele me chamou para dar o feedback e ele falou que eu era a escolha óbvia para o cargo, mas seguiu com outra pessoa com um perfil menos técnico. Segundo ele, eu era um perfil muito técnico para o cargo. Ele só queria alguém que falasse inglês bonito, eh, mas tivesse zero conhecimento de produto, tecnologia ou gestão. Foi literalmente esse o critério, o inglês. Sendo que para mim isso nunca foi um problema, porque eu me comunicava muito bem em inglês com os clientes desde sempre e minhas notas sempre foram as mais altas do time de satisfação. Então, eu realmente fiquei sem entender. E aí, o mundo desaba, né, gente? O mundo desaba. E o jeito que a empresa lidou com a minha frustração fez tudo parecer que era coisa da minha cabeça. Como se eles não soubessem da minha intenção de subir para o cargo de gerência. É lógico que não sabia. Se mesmo sem eu ter dito nada, eu já tomei essa rasteira, vocês imaginam se eu tivesse deixado claro desde sempre que eu queria esse cargo, considerando que eu conhecia a empresa e o nível extremamente baixo dos gestores dela. Mas eu sabia que não era coisa da minha cabeça. Eu sabia. A minha própria gerente, essa que subiu, que, né, que eu ia substituir,
Na reunião de despedida do time, ela disse que tinha indicado meu nome. O próprio cara que pegou, muito entre aspas, o meu lugar, disse a mesma coisa nessa mesma reunião. Falou que eu tinha que ser o sucessor, que eu já sabia fazer o serviço. Mano, todo mundo do time, inclusive esse cara. Então, como assim que é coisa da minha cabeça? E essa pessoa que subiu estava há menos de um ano no time. Eu tinha treinado essa pessoa, ela tinha zero experiência em tudo, basicamente. E aí que vem a outra parte do vídeo. Galera, só para não ficar culpando gente aqui falando, eu vou falar minha parte também, tá? Eu falo isso sempre. Eu era ingênuo de achar que seria promovido por competência, tá? Enquanto isso, tem muita gente por aí que não sabe fazer nada, mas tem uma autoestima gigante. Só precisa de uma lábia boa para convencer quem precisa convencer e pronto. Eu era tão ingênuo que, assim, se abrisse uma vaga e eu soubesse que tinha alguém esperando há muito tempo por aquela oportunidade, acho que eu nem me candidataria. Eu não me sentiria bem passando na frente de alguém, sabe? Acho que foi por isso que eu fiquei tão chateado. Mas a culpa também não é da pessoa que foi escolhida. A partir do momento que abriu um processo interno, é jogo justo para quem se candidata. Depois disso, foi só ladeira abaixo. Crises de ansiedade já eram recorrentes e pioraram. Problemas de saúde, burnout e, por fim, a demissão. Só para contextualizar, antes de continuar, esse time que eu trabalhava não era um time de desenvolvimento, era um time de suporte. A minha chefe foi promovida a gerente global do time de marketing, que foi o cargo que ela convenceu o dono a demitir o antigo gestor. E por que eu falo isso? Como eu fiquei muito tempo nessa empresa, eu acho que eu acabei caindo em um limbo. E esse é o motivo de eu ter dificuldades hoje de me recolocar no mercado. Antes dessa frustração de não conseguir o cargo, e aconteceu o que aconteceu, eu estava planejando ali meio que uma transição para a parte mais de gerenciamento, gerente de projetos, PO, enfim, alguma coisa na parte de gestão. Algo nesse sentido. Porém, sempre que eu tentava, enfim, fiz diversos cursos, diversos treinamentos, é, assumi responsabilidade lá dentro, mesmo não tendo. E aí vai um pequeno desabafo. É, eu sei fazer esse serviço, só que como que eu vou falar para uma recrutadora que eu tenho experiência porque a minha chefe era uma inútil que não fazia o serviço dela e eu fazia todo o serviço, todo o processo de gestão do time. Eu não posso falar isso, mas eu tenho experiência, um trabalho que eu sei fazer. Porém, essa empresa, como eu falei, o nível extremamente baixo dos gestores, sempre que eu tentava migrar meio que para essa área, eu era empurrado para continuar na parte técnica, para continuar ali servindo de. Eu era útil, né, para essa gerente, então ela queria que eu continuasse onde eu estava. E assim, eu até gosto da parte técnica, eu gosto de codar, mas eu queria dar um passo a mais, um passo à frente na minha carreira. Então, o que acontece? Era time de suporte, porém era um suporte bem técnico. Tinha mais devs do que atendentes no time. E eu liderava esses devs. E um dos argumentos para eu não assumir o time é que se tratava de um time de CS, de Customer Success. Por isso precisava de alguém menos técnico. Mas claramente não era CS, gente. CS é outra coisa, sabe? CS não recebe ticket técnico de cliente para resolver bugs, para arrumar erro no servidor, sabe? Esse nome para o time foi dado só para mascarar e dar a impressão para o cliente que a empresa é customer centric, mas não era a realidade. E aí, dado todo esse contexto, eu te pergunto, eu procuro emprego como? Como desenvolvedor, como engenheiro, como suporte, como gerente de projetos? O quê? Não sei. Eu já tentei de tudo. Já tentei de tudo e não sei mais o que eu faço. Isso aqui é a minha última tentativa. Então, dado esse contexto, né, estamos aqui na parte que eu não consigo o cargo, ele foi dado para uma outra pessoa que estava há menos de um ano na empresa, que eu treinei essa pessoa, só porque ela falava inglês bonito. Não tinha conhecimento técnico nenhum, não tinha conhecimento de gestão nenhuma. Então, dado esse contexto, o que aconteceu depois disso é que eu segui de cabeça baixa, fazendo o meu trabalho, né? Vou fazer o quê? Felizmente, naquele momento, eu não podia mandar todo mundo para casa do chapéu. Aí esse gerente assumiu. Obviamente, não tinha conhecimento nenhum, não conhecia processo, conhecimento técnico nulo, e sobrou para quem?
De novo? Exatamente. O trouxa aqui, né? Aí começou a acumular demanda, tarefa, tudo atolado no meu rabo. Porque quando um gerente novo, que não faz ideia do que está acontecendo, assume, pode ter certeza que vai sobrar no rabo de alguém. E essa pessoa era eu. Então, como eu já vinha de alguns anos nessa pegada de acúmulo de função, desvio de responsabilidade, enfim, tudo isso que eu expliquei anteriormente, quando aconteceu de eu não conseguir a promoção, foi quando tudo quebrou de vez. Eu já não dormia direito, tinha crise toda noite, não conseguia passar um dia sem ter crise de ansiedade forte, meu cabelo começou a cair, eu não tinha ânimo para fazer as coisas básicas do dia a dia. Foi aí que eu decidi ir no médico, fazer alguns exames de rotina e tudo mais para descobrir o que estava acontecendo. E a gente, é engraçado, né, cara, porque a gente nunca leva em consideração que pode ser o mental. A gente sempre acha que tem uma coisa errada com todo o resto, menos com a cabeça. E eu achava isso. E aí é óbvio que os exames deram tudo alterado, investigando. Eu descobri um nódulo na tireoide, que me deixou preocupado. Porém, a conversa que eu tive com a médica mudou tudo. Ela disse que aquele nódulo não preocupava ela, que ele não tinha as características malignas, e realmente não era. Eu fiz a punção, eu fiz o exame depois, não tinha nada para se preocupar. Mas ela falou que, de acordo com o que eu falei, é, já que ela é médica, né, eles vão amarrando a história para fechar o diagnóstico. Ela falou que eu estava passando por um processo de exaustão mental muito forte causada pelo trabalho. E ela identificou isso porque ela passou pelo mesmo há um tempo atrás. Ela teve burnout, ela foi no psiquiatra e não foi uma avaliação fácil, não foi um laudo fácil. Aí então ela me passou o contato do psiquiatra dela, porque ela disse que não é qualquer psiquiatra que dava esse laudo de burnout. E aí eu fui lá, gastei uma grana lascada, porque psiquiatra é caro, e não sei aí onde vocês moram, mas aqui na minha cidade é impossível marcar psiquiatra pelo plano. Outra, rapaziada. Burnout, atestado de 2 semanas, afastado, e começo de tratamento. Uma semana depois eu já estava bem melhor. Toda aquela ruindade foi melhorando. Voltei a ter ânimo para fazer as coisas. Fui melhorando gradualmente até que eu voltei a trabalhar normal. E aí foi indo. Não tinha mais crise todos os dias, consegui voltar a dormir, o cabelo voltou a crescer. Só que aí eu voltei com outra cabeça. Graças a Deus eu conversei muito na terapia. Pera, o caminhão passando. Conversei muito na terapia, conversei muito com as pessoas à minha volta e consegui enxergar tudo de forma muito clara. Depois disso, eu nunca mais deixei de ser usado no serviço para fazer serviço dos outros. Sempre que o time precisava agora, eu só falava para ir atrás do gerente, que ele era pago para fazer isso. E não assumi mais nada de gestão, mais nada, nada. Só fiz o meu trabalho, fiquei na minha, de boa. Só que, obviamente, né? Quando você faz tudo, é o bonzinho, é o que toma tudo na cabeça, quando você muda o comportamento, tem uma estranheza. Então, mais ou menos um mês e meio depois, foi mais ou menos um mês e meio, né? Depois que eu voltei da licença, eu fui desligado em um layoff, junto com outros 5 colegas. Eu estava bem no meu ritmo normal de entrega, porém priorizando a minha saúde mental. Então, acho que isso foi mais do que motivo para eu ser uma das escolhas. E assim, estava me priorizando, só que eu seguia, além das entregas, fazendo projetos na empresa. Essa época mesmo foi quando eu comecei a mexer com inteligência artificial e eu estava liderando um projeto no time, desenvolvendo uma plataforma e vibe coding para a gente, enfim, melhorar algumas métricas, analisar algumas métricas do time, separar alguns tickets por setores e tudo mais. Era algo que a gente precisava fazer e não tinha nenhuma ferramenta para isso ainda. Então, como estava nessa de IA e tudo mais, eu resolvi pegar para fazer e estava liderando isso com os devs.
E justo no meio desse projeto veio a notícia do layoff. E desculpa, gente, eu não sou um ser humano evoluído. Vou ser muito sincero com vocês. Guardo rancor, sim, porque poderiam ter intervido para eu permanecer. Eu fui útil a 2 gerentes que não tiveram culhão nem para me mandar embora. Mandaram o RH e o dono falar comigo. Depois disso, nenhuma mensagem, nenhum agradecimento, nada. É como se eu nunca tivesse existido ali. O dono, que é um ser humano questionável, um americano maluco, me mandou uma carta de recomendação e me agradeceu. Aqueles que puxaram meu tapete, obviamente, nada, sumiram. Então, assim, gente, eu conto essa história de peito aberto, assim, muito tranquilo, sem medo de rejeição, de não conseguir mais emprego, nada, porque eu cansei de pular de entrevista em entrevista, de processo em processo e fingir que tá tudo bem. Não tá tudo bem, cara, sabe? Não tá tudo bem. Aos recrutadores, eu espero que vocês vejam esse vídeo, para eu não precisar ficar fazendo teatro mais na frente de vocês. Pode ser que eu, assim, vou continuar fazendo entrevista, vou continuar aparecendo, mas assim, eu não tô mais afim desse teatro. Sabe? O que está acontecendo na minha vida é isso, o que aconteceu é isso, ponto final. Porque assim, recrutadores, RHs, vocês sabem que todo mundo está com a cabeça fodida, inclusive vocês estão com a cabeça fodida também. Então, aceitem o fato de que as pessoas estão interessadas apenas no dinheiro, nada mais. Não tem propósito, não tem que vestir camisa, não tem amor à profissão, é só grana no bolso e acabou. Inclusive, vou aproveitar esse espaço aqui para falar de uma influenciadora que apareceu para mim, que eu gostei muito do conteúdo dela e vai ter espaço aqui sim, até porque eu sou um influenciador pequeno, eu sou um criador pequeno, então assim como eu gostaria de ajuda para me impulsionar, eu vou ajudar a impulsionar criadores menores também, porque o conteúdo dela é incrível. Ela largou a área de tecnologia, ela era engenheira de software, para fazer voluntariado pelo mundo. E assim, não que eu queira fazer voluntariado pelo mundo, isso não é a minha intenção, não tenho vontade disso, mas ela falou uma coisa que eu fiquei muito aliviado e que é exatamente isso. Eu fiquei muito fã dela e eu vou divulgar aqui um trechinho do vídeo dela para vocês verem. Júlia, mas você é desenvolvedora. Se você quer viajar, por que você não trabalha remoto? Por que você faz voluntariado? A resposta, a minha resposta é que em 2026 perdeu completamente a graça pra mim ser desenvolvedora. Porque eu não precisava mais programar. Tipo, a quantidade de linhas que eu realmente escrevia era nada. Era tudo IA. E, sinceramente, não tinha mais tempo pra você aprender as coisas. Era uma velocidade de entrega, uma cobrança de entrega muito grande, cada vez maior. Era gente, era automatização, era tudo. E realmente a parte divertida, que era pensar na resolução do problema, se tornou muito pequena. E daí eu percebi que eu só tava lá por causa de dinheiro. Que foi o que eu falei pra vocês. Se eu pudesse ganhar o que eu tava ganhando lá pra varrer calçada, lavar prato, eu tava lá, tá, galera? Porque o desgaste mental era muito melhor. Muito menor. Então, assim, decidi buscar alguma coisa que realmente fizesse sentido, que eu realmente ficasse feliz, sabe? Que eu realmente pudesse me encontrar fazendo. E é isso. Acho que a gente tem que ter essa coragem de buscar as coisas que realmente fazem sentido pra gente e não se prender só no dinheiro. Obviamente, dinheiro é importante, dinheiro é necessário, mas existem milhares de formas de fazer dinheiro. Você não precisa trabalhar pra sempre numa carreira só porque você tá ganhando dinheiro nela. Obviamente, planejamento, né? Não vai se demitir a mal da caralho. Vamos buscar uma segurança antes. Mas não é tão fácil assim, não. E é exatamente isso que ela falou, cara. É assim, não tem mais sentido o trabalho de desenvolvimento, sabe? Não dá tempo de aprender uma coisa nova. Você chega num processo seletivo, eles exigem que você saiba, só que quando você vai trabalhar, assim, não, se você for parar para ficar corrigindo cagada de inteligência artificial, de tecnologia que você conhece, você nunca vai para frente. Ela vai ficar te atrasando sempre. Você tem que, se você conhece alguma tecnologia, quando você vai codar com IA, quem aqui coda com IA sabe o que eu tô falando. Você tem que fechar o olho e deixar. Porque se você for parar para ficar corrigindo, nunca vai para frente. O seu trabalho que antes era X vai passar a ser menos X.
E ela percebeu que ela estava lá só pela grana, ela não tinha mais motivo, não gostava mais do que ela tá fazendo. Eu acho que é isso que eu sinto, é isso que muita gente sente. Eu sinto falta do meu antigo emprego? Não, nem um pouco, não sinto falta de nada, eu só sinto falta do meu salário. A única coisa que eu sinto falta é do dinheiro. E sendo muito sincero, igual a Júlia falou aqui no vídeo, existem diversas formas de fazer dinheiro. A gente não precisa ficar refém de emprego bosta, de empresa bosta, de gestor bosta, por causa de um salário medíocre, que assim, meu salário nem era tudo isso. Eu sinto falta de ter um salário. Então, se eu achar alguma forma de fazer esse dinheiro que eu tirava, porra, já estou feliz. Porque aí eu tenho a tranquilidade de continuar aqui fazendo minhas coisas e seguir em frente. Pode ser que eu volte a trabalhar em loco numa empresa, no mundo corporativo, pode ser. Mas sinceramente, eu espero que isso aqui dê certo. Eu espero que vocês tenham entendido a minha mensagem e com isso vocês vão me ajudar compartilhando, vocês vão me ajudar curtindo, comentando aqui embaixo para que esse conteúdo chegue no máximo de pessoas possíveis. Então me ajuda nessa jornada de descoberta e certeza. Eu descobrindo se eu estou acabando com a minha carreira ou se isso vai ser bom para mim, não sei. Mas a verdade é também que não estou nem aí, porque se eu trabalhasse com qualquer outra coisa, ganhando o que eu ganhava, eu estou feliz. Se eu ganhasse o que eu ganhava para lavar prato, eu já estava muito feliz já. Eu não tenho esse amor com a minha área de formação, que, assim, sinceramente, eu gosto muito da área de tecnologia. Só que, assim, que nem agora que eu estou criando conteúdo, eu estou usando muito, estou desenvolvendo muito, muita automação, muita coisa para facilitar o meu processo de criação de conteúdo e tudo mais, igual eu mostrei no meu antigo vídeo, vai estar em algum lugar aqui. Você clica lá e vê. E vou continuar mostrando para vocês. Assim, eu gosto muito de programar para fazer as minhas coisas, mas para trabalhar para os outros, eu não sei se eu tenho mais saco. Não sei se eu tenho mais saco para esse joguinho do mundo corporativo, porque eu falo as coisas que eu falo aqui, que eu falo lá nas minhas redes sociais, que a gente não pode fazer amizade no trabalho, que a gente não pode se importar, mas assim, eu me importo muito com as pessoas. Eu não consigo ser essa pessoa fria. E eu acho que se eu tivesse numa posição que, assim, sei lá, de liderança, alguma coisa, eu soubesse que eu acabei pisando em cima de alguém, que eu acabei prejudicando alguém, eu não ia me sentir bem, sabe? Não ia. Então, desse trabalho mesmo que eu acabei de falar aqui, eu tenho muito respeito pelas pessoas. Pelos gestores, não. Pelos gestores, eu quero que eles. Não vou nem falar aqui. Porque era um nível muito baixo. E eles não estavam nem aí se precisava pisar em cima de alguém. Mas as pessoas que trabalharam comigo lá no meu time, eu tenho muito apreço. Inclusive, um abraço para todos vocês. Mas é isso. Curte, compartilha, comenta. Tamo junto.